Fala pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Marcos Pinheiro, E Laura Paiter. com mais um episódio do Essa Barra Quer Gostar de ESG. E hoje você já reparou, estamos gravando em estúdio. E ó, se você não reparou, porque você não tá olhando aí, o Spotify só tá ouvindo, olha, porque tá muito maneiro. Tem cenário, tem estúdio, tá chiquérrimos, diretamente de Copacabana, no Rio de Janeiro, estamos gravando hoje esse episódio. E a Laura já vai contar do que é esse episódio. Eu sei que você já sabe, porque você já leu Você clicou pra ver, porque você gostou do título. Mas vamos fingir que você não sabe. E eu vou falar antes aqueles avisos básicos. Dá 5 estrelas, ouve até o final, pega o link do episódio e manda nos grupos que você conhece, na galera que você sabe. E se você é de uma empresa, patrocine a nossa temporada, patrocine um episódio específico, venha com a gente nessa aventura do Essa Barra Quer Gostar de SG. E agora a Laura vai contar pra gente do que é esse episódio de hoje. Conta pra gente, Laura. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema que está aí bombando nas redes sociais, que é o Super El Ninho. Não aguentamos mais ouvir falar de Super El Ninho, mas ele está aí. E tá todo mundo meio que é isso? O que vai acontecer? Vai me afetar? Não vai me afetar? Finge que nada está acontecendo. Então a gente decidiu aqui trazer um pouquinho de informação, porque o Super El Ninho, ele está sim conectado, né, com o aquecimento global, com as mudanças climáticas. Então é um tema que sim, você profissional de SG precisa entender um pouquinho mais a fundo. Mas antes, Marcos, você sabe por que chama El Ninho? Eu quero contar essa história. Então, eu vou deixar isso da história, Tá. não vou matar essa Por história. favor. Mas você só sabe dessa história, porque eu te falei dessa história. É real. Eu só sei dessa história que eu pesquisei ontem pra escrever pro blog. Boa. Mas conta de onde vem o nome El Ninho, vai. Não vou acabar com a tua alegria. Obrigada. Não acaba, né? Porque eu que falo espanhol aqui. Não sei se você sabe. Não, se você me segue, você sabe que eu morei vários anos aí na América Latina. Não que a gente é latino também. Mas morei aí na República Dominicana. Então, o El Ninho, gente, eu também não sabia disso não. Muito louco. Lá no Peru, sei lá, no século sei lá quando, os pescadores observavam que perto do Natal aquecia a água do mar. E e essa era perto do Natal, e o Natal, né, tem o menino Jesus, então para eles era Niño, El Niño Jesus. Então eles falavam, não, é El Niño que tá vindo aí, é o El Niño, que é o Ninho Jesus, que tá vindo aí e que era esse aquecimento da água. Então quem detectou o El Niño foram pescadores no Peru. Olha que doideira. Doideira. E aí os cientistas começaram a estudar um pouco mais isso e adotaram esse nome, de El Niño. Maneiro, né? Muito maneiro. Chique. E eu vou ser sincero aqui. Quando eu fui estudar, porque a gente tá fazendo esse episódio ontem, estamos gravando dia 9 de julho, só pra você saber. Feriado em São Paulo, mas aqui no Rio não é nada. Quando a gente foi gravar, quando eu fui estudar pra escrever pro blog, pra news, eu achava que já tinha Super El Ninho. Acho que você achava que tinha Super El Ninho ou só eu que achava que já tinha Super El Ninho? Já tinha tido um, né? Não sei lá quantos mil anos Mas atrás. eu achei que a gente estava. Agora que a gente no já tava Super- vivendo. Tava vivendo. Não, É porque fica essas matérias do G1. Você acha que tá rolando, Fica essa matéria, porque lá na Europa morreu o trilho Total. do. Eu falei, deve ser um Super El Ninho. Aí misturei tudo. E aí eu vi que, na verdade, a gente não está no Super El Ninho. Porque o El Ninho é o aquecimento a partir, se eu não me engano, de 0,5 grau. Isso, Certo? isso. É isso. Da água ali do Pacífico. É. Laninha é o desaquecimento de 0,5 grau. E aí botaram a Laninha só pra fazer o casalzinho, né? De que não Ninha tem e Laninha, nada. não tem nada de Ninha, então é só o casal mesmo. Exatamente. Uhum. E o Super El Ninho, que é o sinistro, é acima de 2. Isso. Então, e eu achava, vendo essas notícias de tragédia aí, eu achava, não, já tá rolando o Super El Ninho, porra, real oficial, certeza. E não está, viu? Não está. Pelo menos hoje é 9 de julho, não está. Não tá. Porque o aquecimento, ele tá em mais ou menos 1,2 grau das águas do Pacífico. E não é as águas... Aí você me pergunta, pô, mas Pacífico é muita coisa. Tem muito Pacífico para contar a história. Sim, tem muito Pacífico para contar a história. Mas eles fazem a mensuração na área 3,4 Pacífico, é basicamente ali perto do Peru. Do Peru e vai entrando ali para Pacífico adentro. Uhum, é por isso que são os peruanos que descobriram esse parada. Por isso que os pescadores peruanos, que não são bobos, Não é? Pô, foram pescar tá vendo? Isso é o quê? Sabedoria ancestral. ancestral. Foram fazer ali o ceviche deles e foram pescar e ficaram bolados que os cardumes estavam fugindo que estava quente. Total. Mas beleza, então vamos lá. A gente tá em 1,2 grau. Uhum. É o ninho. Acima de 0,5. Se a gente está em 1,2, já tem El Ninho, beleza. Beleza, temos El Ninho, temos El Ninho. Show de bola. Só que pode ser que passe de 2. Se passar de 2, é o famoso Super El Ninho.
Aí você me pergunta, qual é a probabilidade de passar de 2? Eu sei essa resposta. Você quer roubar? Eu que fiz isso aqui no texto, mas eu vou deixar essa para você, então. Não, é 63% de chance de passar de 2 e a gente ter o Super El Niño. Então, assim, é uma chance alta e, né, é igual a chance... Eu posso fazer? Pode fazer. Era igual a chance da Noruega ganhar do Brasil na Copa do Mundo. A gente está gravando dia 9, então entendam, vocês que estão nos ouvindo, que a gente está 5 dias depois que o Brasil perdeu para a Noruega, a gente 4 tá dias. bem, A gente está tá uma semana ruim. A gente está abalado. Tá uma semana abalado. ruim. É. Mas é isso, a gente ainda está vivendo esse clima Noruega e eu botei isso no texto aqui. Era a mesma chance do Brasil. A chance do El Niño era a chance do Brasil vencer a Noruega. Vencer, 63, igualzinho. 63%. Então, se tiver um gol mais 2 gols do Haaland, o Super El Niño não chega. Nesse caso, a gente tá torcendo pra Noruega, olha. Nesse caso, a gente tá torcendo vamos torcer para quem vence dessa vez. É verdade. Mas é isso, a gente tem uma chance de, entre novembro e janeiro, ter o Super El Niño, que é um aquecimento de mais de 2 graus naquela áreazinha do Pacífico, aquela área 3.4, que os peruanos sentiam calor, não conseguiam fazer o ceviche, chamaram de El Niño por causa do Menino Jesus. Beleza? Dito isso, o que isso muda na nossa vida? Essa é a pergunta que a Letícia quer saber. Total. Não, então, eu acho que eu também dei uma pesquisada para entender o que muda, né? Porque a gente fica vendo todas essas coisas do G1, né, que tá na notícia, a gente fala, nossa, e eu também fiquei um pouco assustada com essas coisas da Europa, né? E foi muito louco que teve a Semana do Clima de Londres, né, o London Climate Week, e teve pessoas conhecidas que estavam lá, e assim, simplesmente um calor insuportável, que o metrô parou porque dilatou o negócio lá do trilho. Então, as pessoas não conseguiam se locomover na Semana do Clima. Eventos foram cancelados porque, na Europa, né, alguns lugares da Europa, não tem ar-condicionado, né? Não tem isso, assim, eles não são nem permitidos de instalar ar-condicionado. Então, o metrô parou e os eventos foram cancelados porque eram lugares que estavam insuportável de quente. Então, assim, evento sobre calor extremo, cancelado pelo calor extremo. Teve uma matéria que foi assim. E aí eu também já tava nessa pira que já era El Niño aí, Super El Niño, trazendo isso. Mas não é só mudanças climáticas mesmo, gente, que já tá acontecendo também. Então, assim, Super El Niño, ele vem o quê? Somar, né? Ele vem trucar as mudanças climáticas, né? Mas a real é que as mudanças climáticas já estão causando esse calor infernal. Mas o que vai acontecer com nós aqui no Brasil, né? Óbvio que a gente sempre pensa, mas isso acontece na Europa, a gente está acostumado com calor, a gente está no Rio, o Brasil é tranquilo, a gente não tem terremoto, a gente está super feliz. Não é bem assim. O principal efeito de um fenômeno como esse é na agricultura. Então, assim, vai impactar muito a produção de comida. Isso que vai acontecer? Aumento de preço. Então, a gente vai ter aquelas matérias, né? O tomate está R$ 12 o quilo, isso é um absurdo. Vão ser essas matérias, porque vai prejudicar as safras. Assim, eu já tive projetos que eu participei, quando teve uma super seca no Brasil, eu não lembro quando, mas eu lembro que o Espírito Santo e a Bahia ficaram muito comprometidos. E os grandes estados produtores de frutas no Brasil é Espírito Santo e Bahia. E eu fui para o Espírito Santo visitar os agricultores. Assim, era um cenário... Eu nunca vi aquilo, assim. Sabe aquela coisa que a gente vê das vaquinhas magrinhas, secas? Sei. Tudo seco, você olha, tudo seco. E isso estava prejudicando... Eu trabalhava numa empresa de bebidas, se você me segue, você sabe qual. Estava prejudicando a produção dos sucos. Porque eles compravam desses produtores. A gente teve que ir lá para ver o que vamos fazer. Porque não tem fruta para a gente produzir os nossos sucos. Tá? Isso foi uma seca normal, mudanças climáticas. Standard. Agora vai dar uma piorada. Então, agricultura. Outra coisa é energia. Vocês lembram? Você lembra? Você chegou a pegar racionamento? Cara, peguei muito. A gente é velho, né? A gente passa muito recibo. Pois é. Racionamento é governo Fernando Henrique ainda, cara. Nossa. Foi finaleira, foi 2000. É Fernando Henrique, cara. Foi mesmo. Eu lembro que a minha monografia na PUC em 2008 foi sobre a cobertura de Veja das eleições presidenciais. E uma das coisas que enterrou a tentativa de eleição do Serra, que era o sucessor do Fernando Henrique, foi o apagão. Foi o apagão. Por causa do racionamento, etc. Deve lembrar dessa parada. Então, lembro, mas conta aí, o Super El Niño pode gerar mais racionamento? Pode, porque o que acontece? São essas secas, né? Ele vai exacerbar a parte climática, né? Então, assim, pode dar essas secas que tem, vocês sabem, né? Vocês que seguem a gente com certeza já sabem disso, né? O Brasil, ele é muito dependente de hidrelétrica, que é o quê? Água, que é o quê? Ali, aquele rio, né? Aquela represa rodando. Se não tem água, porque parou de chover, porque tá com seca, aquilo vai baixando, vai baixando, vai baixando. Tem uma hora que chega ali num nível que fala, não vai mais rodar.
E aí, aí tem o racionamento para poder ter energia para todo mundo. Então, a energia é outro rolê que pode ser afetado. O outro são os desastres, né? Os eventos climáticos extremos, que a gente já está vendo muito acontecer por causa das mudanças climáticas. A gente acabou de falar aí de Londres, né? A gente teve o Rio Grande do Sul, que é o grande fenômeno horrível que a gente teve, grande desastre climático que a gente tem no Brasil mais recente. Isso pode se exacerbar de novo. Então, inundações, né? Eu até tô vendo, por incrível que pareça, a Prefeitura do Rio, né, eu sigo eles estão falando muito de como eles estão se preparando para essa coisa de deslizamentos, inundações. Espero que seja verdade, né? Espero que só não seja a agência que está mandando bem na comunicação Não no é o Instagram. marketing. Mas, assim, eles já estão falando disso, porque isso é sério, né? Podem acontecer muitos desastres que vão causar aí um transtorno e um problemão, inclusive, né? Podem causar mortes, tudo isso. Então, são as principais coisas. E o costumando, né? O costumando. Que é o que tá acima de tudo, né? Verdade. Porque toda vez que acontece uma coisa dessa, morre gente. Gente, pessoas perdem as casas. É muito complicado. Então, assim, tem um lado super importante das prefeituras e dos governos se prepararem para isso. E a gente fala, mas eu sou de empresa. Lembra? Acabei de contar minha história. Eu também era de empresa. Olha a treta que eu tive que resolver. Né? Então, assim, a gente também vai ser afetado. Os negócios vão ser afetados. Eu lembro muito, assim, na desastre do Rio Grande do Sul, as fábricas fechadas. Né? A fábrica da Coca-Cola debaixo d'água. Né? Ficou 10 meses, sei lá, fechada, não sei se é isso. Mas, assim, porque estraga. Né? Tipo, molha, estraga os equipamentos. Então, assim, nós, como empresa, também vamos ser afetados. A gente também precisa se preparar para isso. Assim, espero que a sua empresa esteja fazendo riscos climáticos do Super El Niño. Vamos ver. Exato. E vamos daqui a pouco ter aquela matéria também que o café tá mais caro. Sempre tem. É. Café virou item de luxo. É isso. Entenda por que café. Aí a marca vai começar a fazer, não é café, é acafeinado. O que é o achocolatado, né? É pó preto tipo café. É tipo vai café, ter essência sabor de café. Sabor Sabor café. Vai café, começar é essa isso. treta. É Pois isso. E aí, você pode estar perguntando pra gente, isso tem a ver com as mudanças climáticas? E a gente precisa ser muito ponderado na nossa resposta para não fazer alarme. Porque a gente quer sustentabilidade, a gente adora dizer que tudo é mudanças climáticas também. Né? Tipo assim, mudanças climáticas, a mudança climática é um absurdo e tal, porque realmente é um absurdo, porque é uma loucura, porque a gente vive isso muito mais do que as pessoas normais, a gente fala disso no dia a dia, a gente fala disso no nosso almoço, então a gente tem essa parada na cabeça. Então a gente tem que ser muito ponderado aqui para dizer, cara, Super El Niño tem a ver com as mudanças climáticas? Tem e não tem. Então, vamos lá. Primeiro, o planeta está aquecido. O planeta está aquecido, gente. O planeta está aquecido, todos sabemos que o planeta está aquecido. Sabemos. Beleza, fechou, o planeta está aquecido. Dado que o planeta está aquecido mais ou menos 1,3 grau, 1,5 grau, né? O consenso atualmente é mais ou menos 1,3, 1,5 grau. Então, se a gente fala de um cenário de Super El Niño, aquecimento acima de 2 graus da água do Pacífico, que vai aumentar a seca, que vai aumentar a enchente, tudo isso já está acontecendo por causa das mudanças climáticas. Sim. Então, o que já é uma treta, fica uma treta maior ainda. Se a gente não tivesse as mudanças climáticas, todo o dano seria causado pelo Super El Niño e seria um dano menor. Mas a gente já está fazendo dano. Já está fazendo problema. Então, é assim, o Super El Niño vai trazer problema em cima do que já é problema. Então, assim, a gente não sabe, eu vou entrar nesse tópico aqui, se as mudanças climáticas acentuam ou tornam mais frequente o processo. Mas a gente sabe que se a gente já está num cenário de crise, e a gente está, climática, o Super El Niño traz a crise em cima da crise. Então, beleza, mudança climática, no mínimo, não ajuda. A enchente que ia vir, vai vir pior. Seca que ia vir, vai vir pior. Beleza. Segundo, fala. Não, eu ia falar, e sabe uma coisa que eu tô com medo? Assim, eu não sei se as outras pessoas estão com medo. Sou meio neurótica com o negócio de viagem, assim, avião, assim. E aí, eu tô com medo de viajar na época do Super El Niño, assim, porque... Sei lá, mano, vai que eu tô, por exemplo, eu vou muito pro Caribe, né? Lá pra República Dominicana, onde eu morei. Humilha a gente. Sinto muito, gente, mas é real. Então, lá tem furacão, e eu vivi. Posso contar essa pequena anedota? Conta essa anedota, depois conta. Depois você volta, ou você quer terminar seu ponto? Não, vai lá. Então, assim, eu vivi o que é um evento climático extremo de furacão. A gente não tem no Brasil ainda, pode ser que um dia tenha, mas a gente não tem esses super furacões que vêm do mar, né? E que destroem Bahamas, destroem Jamaica. A República Dominicana, ela tá na rota dos furacões. E eu não sabia o que era isso, terremoto, furacão, né? A gente mora no Brasil, a gente é abençoado, terra abençoada por Deus. E eu fui pra lá, eu morei 5 anos lá, e eu vivi
um grande furacão que destruiu várias cidades, assim. E eu lembro de eu estar dormindo e a minha janela, e você tem que botar silver tape na janela. Eu não tinha nada disso. A minha janela ficava assim, tá, 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 tá. E a janela, eu dormia, a janela era atrás da cama. Eu falei, eu vou morrer. Porque esse negócio vai estourar, vai ser tipo premonição. Vai vir esses vidros tudo em cima de mim, vou morrer. E a janela tremendo, assim, tac, 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 tac. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E lá fora, uma chuva, tipo, nada do que eu já tinha visto na minha vida. Na minha vida. Eu falei, gente, essa parada é séria. É sério. E aí depois eu fui me inteirar, né? Que eles têm uma coisa que a gente não tem, que era super importante a gente ter. Já fica a dica. As pessoas vão falar, a Laura é neurótica, ela é maluca, mas um dia vocês vão me agradecer. Na República Dominicana, o governo, ele te instrui a ter uma mochila de evacuação. Que é tipo assim, você tem uma mochila que tem seus documentos, algum dinheiro, uma roupa, toalha, e tá tipo lanterna, sabe? Comida, algumas comidinhas enlatadas, alguma coisa que tipo assim, deu ruim, né? Tava indo um deslizamento, ou uma enchente, ou simplesmente o prédio foi comprometido. Lá tem terremoto também. Eu vivi 3 terremotos lá, mas eu não acordei. Eu fiquei super mal. Eu falei, caraca, eu não senti o terremoto. Que horror, gente. O negócio da Venezuela passando por isso, eu falando isso. Mas assim, foi fraquinho, né? Mas aí depois disso, eu fiquei com isso na minha cabeça, de ter a mochila. E eu tenho, sabia? Eu tenho a mochila na minha casa. Tipo, eu sei que tá no Brasil e aqui tá tudo bem, mas eu fiquei com isso. Eu falei, cara, por que a gente não se prepara? Né? Como esses lugares que vivem isso frequentemente se preparam, sabe? Porque a gente deveria começar a se preparar, Total, né? total. Não, eu lembro do Covid quando rolou, enfim, parênteses, já volto pro tema, tá, gente? Covid quando rolou, cara, 3 semanas antes do Covid, era carnaval aqui, tipo, pô, a gente é pica. É. Não dá nada. Tá de O boa. vírus não se cria com a gente não, pai, tá maluco. E aí, É tipo, 3 semanas nada. 3 dias antes, era geral marcando pelada no fim de semana. Normal. Fechou, acabou. Então, acho que a gente não tem essa cultura, né, de eventos extremos. Não. Que a gente Mas tem não que começar. teve, né? A gente sempre acha que meio que, pô, vamos fazer um axé e vai resolver. E é péssimo, né? Porque aí a gente não se prepara. Exato. E aí, quando a gente não se prepara. Porque eu falo, eu tenho essa mochila. Eu falo para as pessoas falam, Laura, pelo amor de Deus. Eu falo, gente, vocês vão me agradecer. Vai todo mundo querer colar comigo no apocalipse. Vai mesmo. Entendeu? Porque eu tô preparada, sabe? Então é isso. Vai mesmo. Eu lembro que era 3 dias antes do Covid. A galera, pô, nós é pica, fim de semana partiu praia. E 3 dias depois eles tocando papel higiênico, que também é outro exagero, né? Pois Comprei é. 70, cara, o que tá acontecendo, gente? É, Pô, tu é. mora num 1.000 pessoas. É isso. Enfim, mas então tem essa parada do aquecimento base. O aquecimento global ele já aumenta o aquecimento base, o que acentua os efeitos negativos. Beleza, tem esse primeiro ponto. Tem o segundo ponto que é frequência, mas aqui é especulativo. Não há consenso sobre isso, mas existe uma especulação, existe a possibilidade de que o aquecimento global aumente a frequência dos El Niños. El Niño. Tu que fala isso aí? Eu El falo Niño. zero espanhol, eu falo nosotros. Não fala com sotaque argentino, tu quer, né, apanhar hoje É, aqui, só que né? argentino nem É eu sei. nosotros? Pô, Nosotros, Matheus. Não entendo nada disso. Então, existe a especulação de que eles ocorriam de 15 em 15 anos. Eles Agora podem passar a ocorrer até de 2 em 2 anos, os El Niños. Então, beleza. Especulação que o aquecimento global está gerando isso, não é maneiro. É. Existe um ciclo de retroalimentação. Se isso for real, existe um terceiro ponto que é o ciclo de retroalimentação. Porque o aquecimento global gera o El Niño aquece as águas do Pacífico, e quando a água do Pacífico aquece, o que acontece com o aquecimento global? Pior. Piora. E quando o aquecimento global acontece, ele faz o que com o El Niño? Piora também. Piora. É. Então vira um ciclo de meio que tô sem dinheiro, peguei empréstimo, fiquei mais sem dinheiro, peguei outro empréstimo. Tô ligado. Essa coisa meio, essa treta terrível aí. Então existe também uma possibilidade de ter uma retroalimentação. E existe um ponto que é a famosa distorção métrica. Esse termo bonito, a gente não tinha usado quase nenhum termo técnico, né? É. Podcast você sustentabilidade, com Que bom 20 que- minutos que não usou o termo técnico, não é podcast sustentabilidade. A distorção métrica. O que é a distorção métrica? O El Niño, ele é medido a partir do aquecimento das águas do Pacífico. Porém, a gente tem um mundo que está 1,3 a 1,5 grau aquecido. E não sei se você sabe, não sei se você sabe, está no livro que você trouxe, da Greta. É, tá aí.
que O ele livro fala... do clima. Livro do Clima, exatamente. Que não é da Greta, né? É Ela faz uma coletânea de organiza. vários cientistas. É muito bom esse livro. É muito bom, Mas é desesperador, é né? É desesperador. desesperador. É Eu terrível. parei de ler porque eu tava ficando mal. Eu li todo e é horroroso. É. Horroroso, não, ele é muito bom, portanto horroroso. É. Mas o que ele traz? Tem um artigo que fala disso, que o aquecimento no mar e em terra é diferente, né? O aquecimento no mar ele é mais lento que na Terra. Então, quando a gente vê que a Terra o planeta Terra aqueceu 1,5 graus, é a média. No mar aqueceu menos. Mas no mar a gente já tem um aquecimento global no mar. Sim. E se o El Niño é a mensuração de quanto era o aquecimento do Pacífico normalmente versus o que é naquele ano, quando você aumenta a linha de base com aquecimento global, você distorce a métrica. Então a gente não sabe mais quanto que era, quanto que o mar era aquecido na linha de base. Entendi. Então a gente não consegue nem mensurar mais direito se é El Niño, se não é El Niño, como é El Niño, qual a frequência do El Niño. Então o aquecimento global ele dá essa bagunça, como diria quem é? Pra bagunçar o meu coreto, quem é? Não sei. Tu vai saber, acho que é a Tati Quebra-Barraco. Ah, tá. É a Tati Eu sei que é uma Quebra-Barraco. figurinha que a gente tem no Então, WhatsApp. acho que é a Tati, acho que é a do coreto Tati. pegando fogo. Como diria a Tati Quebra-Barraco, bagunça o coreto da mensuração do El Niño ao aquecimento global. Então, são esses pontos. E aí a gente tem o que podemos fazer, né? Vamos chegando aqui para o último terço do nosso podcast. O que podemos fazer com o Super El Niño, com o El Niño, com todos El Niños. El Niños. Cara, falando espanhol, só que eu tô com uma raiva de argentino. Desculpa, gente. Eu tô falando espanhol, mas eu tô com ranço nesse momento, assim. Porque a gente tá justamente na semana que perdeu todos os latinos. Saíram todos os latinos Todo da mundo. Copa. O Brasil perdeu, não foi pra Argentina, graças a Deus, que eu acho que ia ser realmente uma Terrível. síncope nacional. Mas a Argentina ganhou do Egito, foi tudo roubado. Enfim, a gente tá num momento revolta aqui. Mas é isso, é lindo. Denúncia. Denúncia da FIFA. Mas então, vamos lá, voltando pro tema. O que podemos fazer? Primeiro, já falei da minha história lá quando eu trabalhava nessa empresa de bebidas, que a cadeia de frutas foi afetada por uma seca muito extrema que teve no Espírito Santo e Bahia. Isso tem grande chance de acontecer de novo. Vai ser seca? Não sabemos. Vai ser inundação? Não sabemos. Mas cientistas climáticos que fazem modelagem conseguem prever isso. Então, a sua empresa ela pode fazer um mapeamento de riscos, sim. Né? Contratar uma consultoria, né? Uma consultoria especialista nisso, para entender, ok, onde está a treta? Não, eu dependo. Empresas de alimentos, principalmente, deveriam se preocupar com isso, né? Porque se você depende de um cacau, depende de fruta, depende de soja, sabe? É bom estar ligado para entender onde está ali o elo fraco para você poder se segurar. A outra coisa é essa parte da segurança energética que a gente falou. Então, muitas empresas usam muita energia, né? Tem um nome aqui, peraí. Energointensivas. Que isso? Ó, Essa aí tu tirou da cartola, hein? Intensivas. Energointensivas. É um bom nome. É bom nome, né? Então, a gente tem que também se preparar para racionamento de energia. Gente, por favor, não bota gerador a diesel, né? Vamos pensar num solar, né? Porque fala, prepara já gerador! Compra o gerador a diesel pra gente botar. E aí, né, o inventário de vocês vai, né, ficar bem ruim ano que vem. Aí a gente tem um problema de energia por causa do aquecimento global, aí bota um gerador a diesel que aumenta Pior o o quê? aquecimento global. Olha que coisa, a gente entra nesse ciclo dos infernos, né? Difícil. Ciclo dos infernos. E a outra parte de provisão financeira, né? Então, assim, e essa parte de desastres. E assim, tem uma coisa que não estava no roteiro, mas a gente falando da parte humana, veio na minha cabeça, sabe? Eu acho que muitas empresas têm pouca sensibilidade sobre a coisa dos deslocamentos, assim. Eu lembro que eu fiz uma vez uma apresentação para uma empresa de restaurantes, que tem uma empresa enorme de restaurantes em São Paulo. Se você estiver ouvindo, Marcela, te amo. E ela... Sei qual é, eu amo. E a gente estava falando sobre os riscos climáticos para eles, né? E uma coisa que eu levei, né, para os executivos, eles falaram, nossa, é verdade, é que a galera que trabalha nos restaurantes mora longe. São Paulo é um país. São Paulo é um mundo, é muito difícil de deslocar em São Paulo. Choveu. Não posso completar essa frase com o que rima. Mas assim, choveu, as pessoas não chegam para trabalhar. E o que você faz? Fecha. Você fecha o seu restaurante. Por quê? Não tem como. Para a cidade. Os seus trabalhadores não vão chegar.
Você vai fechar o restaurante, você vai ficar um dia sem ganhar. Dia seguinte, tá chovendo ainda, você vai fazer o quê? Mesma coisa. E assim, se choveu, as pessoas não conseguem levar os filhos pra escola, as escolas fecham, sabe? Aí ninguém consegue ir trabalhar. Ou se tenta ir trabalhar, fica aquele caos na cidade. Assim, eu já vivi isso no Rio algumas vezes também, que o Total. Rio inunda inteiro. E no Rio, Inteiro. o Rio tem zero escoamento de água na chuva. É um problema que eles não resolveram desde 1910, né? Acho que 1910 desde eles não Dom resolveram. João. Dom João tentou resolver. E ninguém fala, Ninguém deixa resolveu. quieto, isso aí, alguém vai fazer isso um dia, né? Então o Rio inunda inteiro, é horrível. E é isso, você não consegue. Eu já tentei assim, não, mas eu vou trabalhar. Eu lembro, tem uma história. Essa Conta. história. República Eu fico Dominicana ou Rio de atrapalhando, no Janeiro? Rio, eu fico atrapalhando o podcast com as minhas histórias. Eu era estagiária voluntária. Nunca vou me esquecer disso. Eu era estagiária voluntária numa ONG que chamava IBIO, Instituto Bioatlântica. E a ONG era em Botafogo, eu estava na PUC, e eu ia de ônibus lá, sei lá, 410 ônibus que eu Rua São pegava, né? Clemente ali. Engarrafada, Exatamente. tá engarrafada nesse E momento. aí, como tava chovendo muito, 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 aquela chuva louca, 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 eu era voluntária. E aí eu falei, gente, como é que. Tipo, eu não vou pro trabalho. Assim, aí eu liguei pra minha mãe. Mãe, eu era, né, sei lá, tinha 20 anos. Mãe, cara, eu não vou pro trabalho, o que que você acha? Não sei o que. Ela, quê? Você tem que ir! Pelo amor de Deus, não pode ser irresponsável só porque está chovendo. Glaze Fui, Piter, Glaze Piter, Piter. ela é muito citada aqui. Muito citada, Glaze Piter. E aí, aí fui de ônibus, o inferno, cheguei super atrás, chegou lá, só tinha eu. Parabéns, Glaze, Ninguém. pelo trauma. Obrigada, mamãe, obrigada. Ninguém foi, ninguém foi. Mas o que eu tô querendo dizer é assim, a gente subestima essa coisa humana, né? Então, assim, se der ruim, né, com o Super El Ninho e São Paulo, que chove muito e tem essas tretas, o Rio também, cara, as pessoas não vão ir trabalhar. Você que tem uma empresa de restaurante, você tem um laboratório que faz exames, uma escola, né? Os seus trabalhadores vão ficar presos e você tem que se planejar para isso também. Qual que é o plano B se isso acontecer? Sabe? Então, acho que isso também é uma coisa super importante que nem sempre é tratada. A gente só fica pensando negócio, 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 mas o negócio ainda precisa de pessoas. Daqui a pouco talvez não precise mais. Talvez não. Mas ainda precisa. Então você precisa pensar que são vidas ali que vão estar numa treta em casa também, porque tem que administrar mil coisas. Ah, porque a escola fechou, porque não chegaram a galera da escola. O que eu vou fazer com meu filho? Com quem que eu vou deixar meu filho? Ah, minha mãe mora longe, não consigo chegar até lá. Aí faz o quê? E aí o chefe penaliza. Isso que é o pior, assim. Por isso que eu acho que é importante isso já tá na cabeça de todo mundo, sabe? Pra depois não chegar lá na frente e ficar em cima das pessoas, demitir as pessoas ou penalizar as pessoas porque elas não conseguiram chegar por causa de um evento climático extremo. Era essa a minha história. Beleza, mas é isso, cara. Eu acho que e essa hora em que matura o risco que os malas da sustentabilidade ficam falando da vida inteira. Não agride o planeta, esse negócio vai voltar. Uma hora esse risco matura, gente. Porque a gente não está aqui porque a gente é doido, a gente está aqui porque tem um problema. É mesmo. Mas é isso. Bom, recompondo aqui. Estamos em El Ninho, não estamos em Super El Ninho. Sim, ainda. Temos 30% de chance, 35% de chance de ter um Super El Ninho até o final do ano. É, A mesma chance da Noruega passar do Brasil. é. Acontece. É raro, mas acontece muito, certo? Sim, acontece. Se acontecer, tem problema de energia, tem Comida. problema de abastecimento, de comida, Uhum. tem tragédia humana, Deslocamento. deslocamento, tem um monte de problema. Então, assim, É. torça para não acontecer. Sim. E a nossa querida mudança climática, que a gente fica mala fazendo post sobre riscos globais, faz palestra, ninguém entende metade e tal, a gente tenta explicar o que é Acordo de Paris. As famosas mudanças climáticas, se não pioram, com certeza não ajudam. Com certeza não ajuda. Com certeza não ajudam, né? É, pois é. Beleza, é o que temos. Isso. Algo mais? Acho que é isso, né? Eu acho que já falamos bastante, contamos histórias que nem estavam no roteiro, foram assim surgindo. Né? A gente é muito espontâneo, a gente é muito espontâneo. Mas, assim, é um tema que tá muito aí em alta e talvez as pessoas, como a gente falou, né? Como você trouxe, assim, a gente acha que a gente está isento de tudo. A gente acha que o Brasil realmente é, tipo, bonito por natureza, abençoado por Deus e não vivemos nada das tragédias que os outros países vivem. E isso está mudando. Isso está mudando, né? Então, a gente precisa começar a se preparar pessoalmente e também levar para o seu negócio. Então, assim, ó, aí uma coisa para você fazer proativamente no seu trabalho. Leve para o seu chefe, vamos fazer aqui uns riscos climáticos relacionados ao El Ninho para o nosso negócio. Né? Tipo, mostra que assim, você está ligado nas coisas que estão acontecendo. Porque a gente precisa mudar essa cultura. Você falou muito certo. Assim, é cultural Total. essa ideia de tá tranquilo, Mas é pica. sou Flamengo, ninguém Dá chega aqui nada. não. Só que chega lá na hora, chega. A conta chega. Esse boleto vai chegar e a gente não tem dinheiro para pagar. Então, assim,
Vamos se organizar. Exatamente. Tudo. E você que trabalha com sustentabilidade na sua empresa, aproveita o gancho do Super El Ninho para levar palestras sobre mudanças climáticas. Sim. Que é difícil pautar, mas É vai verdade. ficar na mídia. Aproveita e fala, ô chefe, e se a gente dotar esse orçamento aqui para trazer gente para falar sobre mudanças climáticas? Que aí você consegue pautar o tema, que é difícil de ser pautado no dia a dia. Boa certo? ideia. Boa ideia. Boa ideia? Fica a ideia para você. Boa. É isso. Fica a dica. Foi. É isso, gente. Então, fechando aqui mais um episódio do Essa Barra Quer Gostar de ESG. E você sabe que em breve, logo, logo, a gente volta com um episódio de resenha ou de entrevistas sobre nosso querido mundo de ESG, sustentabilidade. Até lá.